Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 16 de fevereiro, nesta sexta semana do tempo comum, para que juntos possamos meditar a palavra de Deus. No dia de hoje, nós somos convidados a ler o evangelista São Marcos no capítulo 8, versículos do 11 ao 13. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos mais uma semana, nesta sexta semana do tempo comum, ainda que seja uma semana um pouco mais curta, porque na quarta-feira estaremos celebrando a quarta-feira de cinzas e assim daremos início a um novo tempo litúrgico, que é o tempo da Quaresma. Hoje nós continuamos a leitura do capítulo 8 do evangelista São Marcos, onde Jesus havia dado de comer a esta grande multidão. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Mesmo diante de tudo isto, nós vemos então o evangelista que nos narra que os fariseus vão até Jesus, começam a discutir com ele e começam a pedir um sinal do céu. Um sinal que viesse comprovar que Cristo era verdadeiramente quem dizia ser, ou seja, o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. É claro que nós vemos a resposta de Jesus, no entanto, que diz que a esta gente não será dado nenhum sinal. Até porque o objetivo que aqui se coloca não é acreditar em Cristo, não é ter fé em Cristo, mas é justamente pô-lo à prova. É fazer com que ele possa, de algum modo, dar uma prova concreta de quem ele verdadeiramente é. Mas nós sabemos, no entanto, que a fé ela não acontece por meio de sinais. Nós vemos muitas vezes Jesus que realiza milagres, nós vemos muitas vezes Jesus que realiza grandes feitos, mas isto não é o centro da nossa fé. O centro da nossa fé é o próprio Cristo. E é por isso que, se querem acreditar nele, não devem esperar grandes sinais vindos do céu, não devem esperar gestos, feitos grandiosos da parte de Cristo, mas devem procurar segui-lo, devem procurar viver a sua palavra, devem procurar viver o seu mandamento, como nós éramos convidados no dia de ontem, quando o Senhor nos falava da radicalidade da lei, da radicalidade dos mandamentos. É claro que quando nós contemplamos esta realidade que hoje é apresentada pelo evangelista, nós podemos pensar também na nossa vida cotidiana. Nós muitas vezes também somos tentados a querermos pedir um sinal do Senhor para que então possamos ter fé. E nesta tentação nós vemos muitos dos nossos irmãos e irmãs que tanto se aproveitam disso. Pensemos em algumas igrejas que são mais teatros do que igreja, porque cada vez mais tem que ter um milagre, cada vez mais tem que ter um gesto grandioso. E aí às vezes nós vemos até alguns escândalos que saem nas redes sociais de pessoas que eram pagas para poder fingir serem miraculados, para poder fingir serem endemoniados. Ou até mesmo a nossa fé pequena do dia a dia, onde tantas vezes nós estamos diante de uma decisão e dizemos, mas que o Senhor me dê um sinal. E às vezes acabamos caindo nesse mesmo erro. Queremos um sinal da parte de Deus para poder ter fé. E esquecemos-nos, no entanto, que é preciso ter fé para acreditarmos no Filho de Deus, para acreditarmos no Senhor como nosso Salvador, e aí sim os sinais aparecerão. Aí sim o Senhor se manifestará a cada um de nós. Portanto, hoje, quando o Senhor fala com estes fariseus, ele diz que a eles não lhes será dado nenhum sinal,
é um convite também para que nós possamos reavivar a nossa fé, para que possamos reavivar o nosso compromisso com Cristo, sabendo que o sinal maior que Ele poderia realizar conosco, Ele já o fez. É a sua oferta de amor. É o entregar-se por nós no alto da cruz e ressuscitar ao terceiro dia e nos convidar para que possamos trilhar o seu caminho e também nós possamos participar da sua glória. E diante deste sinal maravilhoso da parte de Deus, nós só podemos responder por meio da adesão da fé. Por isso que a nossa fé ela possa estar centrada na pessoa de Cristo, o Cristo que assume nossa natureza humana, que padece a morte, que ressuscita ao terceiro dia e que está sentado à direita do Pai, à espera de cada um de nós. Oremos. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.